Você vai seguir acompanhando todos os episódios dessa série, Ucrânia, Arquivos de Guerra, aqui no SBT News, no SBT Brasil e no sbtnews.com.br. Agora a gente recebe aqui o Sérgio Uti ao vivo para conversar conosco. Sérgio, muito bom dia para você. Bem-vindo aqui ao SBT News. Eu quero começar te perguntando, você esteve lá, eu acompanhei boa parte dessa sua cobertura, estava lá no site. Você esteve na Ucrânia antes da invasão, chegou à Ucrânia antes da invasão, também já tinha visitado a cidade de Kiev antes, né? Eu quero começar te perguntando, então, qual que foi a tua primeira impressão nessa volta? Kiev é uma cidade belíssima, uma das cidades mais bonitas aí da Europa, e agora você volta e encontra ela destruída pela guerra. Qual foi a primeira coisa que te passou na cabeça nessa volta? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos vocês aí do SBT News. Kiev não está totalmente destruída. Kiev foi atingida por vários mísseis, vários ataques, mas é uma cidade muito grande, como você disse, muito bonita. E a impressão que a gente teve é que ela entrou num modo guerra, num novo normal. Como a gente tinha na pandemia, Kiev entrou num novo normal por causa da guerra. A cidade funciona precariamente, mas funciona. Restaurantes fecham mais cedo, há menos funcionários, há toda uma limitação por conta do toque de recolher, que começa às 11 da noite, vai até às 5 da manhã. Então as pessoas têm que sair bem antes, né, para jantar aqui. Se você não jantar até às 8 da noite, você não consegue jantar porque já está tudo fechando. Está com bastante limitação. E as pessoas tentam levar a sua vida, frequentam bares, por exemplo, há bares, alguns bares que abrem. As pessoas tentam levar a sua vida apesar de tudo, né? Kiev recebeu muitas pessoas, milhares, dezenas de milhares de outras partes do país. Há um movimento interno de pessoas muito grande, pessoas que vêm para essa região são geralmente do leste do país, onde as batalhas são mais violentas nesse momento, mas é uma cidade que tenta resistir. A gente sentiu esse desde o início, naquele momento ali, nos primeiros dias da guerra, da tentativa de invasão. Os russos estavam muito perto daqui, muito perto. Daqui mesmo, desse lugar, a gente ouvia os barulhos de explosão, de tiros, né, da troca de tiros ali de soldados russos com ucranianos. E a cidade resistiu. Naquele momento a gente tinha a impressão de que era questão de dias para os russos chegarem até esse ponto aqui no centro da cidade. E isso acabou não acontecendo. Um ano depois, essa inclusive foi a mensagem de hoje do presidente Volodymyr Zelensky, a Ucrânia está resistindo, né, ao contrário do que muitos pensavam. E Sérgio, quando essa guerra começou, a gente viu aí no primeiro episódio do teu documentário que antes da guerra, muitos ucranianos não acreditavam que a Rússia fosse invadir. Quando a guerra começou, a gente aqui do outro lado do mundo tinha a impressão que fosse uma guerra que fosse ser muito rápida, né? Porque é uma situação quase que é muito desequilibrada, né? O poderio da Rússia, o poderio militar da Rússia é muito maior que o da Ucrânia. E hoje a gente está aqui de volta contigo, um ano depois de guerra. Qual que é a tua avaliação? O que você acredita essa guerra ter durado tanto tempo? A Rússia não investiu tanto, não entrou ali para tentar acabar com a Ucrânia, porque a impressão que o Putin dava no começo era essa, né? De que ele não reconhecia a Ucrânia como um território independente. A OTAN também teve papel nisso. Por que essa guerra está durando tanto? Olha, Fernando, eu acho que tem dois fatores principais para fazer essa avaliação. Um deles, eu acho que o mundo inteiro superestimou o poder do exército russo. A gente achou que o exército russo era muito mais poderoso, muito mais bem equipado do que realmente é. E a segunda coisa, o segundo ponto, talvez o mais importante deles, as pessoas não deram o valor devido ao poder de resistência dos ucranianos. E naqueles primeiros momentos ali de guerra, naqueles primeiros dias, primeiras semanas, que foram decisivos, obviamente, não havia essa ajuda da OTAN que há hoje. Não havia ainda entrega de armas, não havia ainda os equipamentos militares doados pelos países da OTAN. Foram os ucranianos que resistiram ali naquele momento, em Bucha, aqui ao lado de Kiev, aqui mesmo na cidade de Kiev, com os chamados sabotadores russos, né? Havia milhares deles já espalhados pela cidade para tentar aí uma operação de tomar o poder aqui, assassinar inclusive o presidente Volodymyr Zelensky, e isso acabou não acontecendo. Então, naquele primeiro momento ali, foi algo que surpreendeu muito. A primeira surpresa, na verdade, foi o fato de ter acontecido um ataque em larga escala, como aconteceu. A gente destaca isso no documentário. Nem os ucranianos, nem os russos, nem as autoridades brasileiras
a maior parte dos analistas não acreditava que aconteceria um ataque tão grande quanto aconteceu. E ninguém contava que, ou poucas pessoas contavam, que os ucranianos resistiriam tanto, né? E isso a gente vê até hoje. E qual que é a percepção das pessoas aí na Ucrânia, Sérgio, sobre o papel do Zelensky nessa guerra? Ele chegou ao poder como um voto de protesto, né? Era um comediante que virou presidente e agora está encarando uma das maiores lideranças do mundo, né? Que é o Putin, que tem anos e anos aí de experiência na presidência à frente da Rússia. É conhecido pelo poder dele ali, né? De ser controlador. É um semi-autocrata, acho que a gente pode dizer assim. Qual que é a avaliação que os ucranianos têm feito aí do Zelensky? Olha, a última pesquisa que saiu, inclusive, de um instituto de pesquisa aqui da Ucrânia, dá 88% de aprovação para a condução do Zelensky nesse processo. Isso não quer dizer que ele é um político adorado, que as pessoas não tenham observações em relação à administração dele, mas o que o Zelensky se tornou nesses últimos 12 meses, sem dúvida, foi um grande líder, muito maior do que ele era antes dessa guerra. Ele assumiu ali um papel de conduzir esse país. Ele poderia, inclusive, ter deixado a Ucrânia, recebeu essa proposta logo no início ali dos Estados Unidos, de outros países europeus, e preferiu ficar aqui, né, fazendo vídeos ali na praça. Inclusive, aquele foi um momento histórico dele dizendo: eu estou aqui, eu vou ficar aqui. E era exatamente o que o povo ucraniano precisava ouvir, queria ouvir naquele momento. Nós que somos de fora, às vezes temos a impressão de que seria melhor nesse momento parar tudo, congelar esse conflito para que as pessoas deixem de morrer, porque é isso que está acontecendo, as pessoas estão morrendo de ambos os lados. Mas se você conversa com os ucranianos, a impressão deles é que, a vontade deles é que nós queremos que essa guerra acabe, que essa luta acabe, mas não podemos abrir mão do nosso território. Eles querem recuperar esse território que foi tomado pela Rússia no leste do país, querem recuperar a Crimeia, que foi anexada em 2014, e a impressão que eu tenho aqui é que se eles tiverem que continuar lutando para isso, se sacrificando para isso, eles vão fazer, Fernando.